cura de uma mulher e a ressurreição da filha de Jairo. E passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está à beira da morte, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que ela sara e viva. E foi com ele, e seguiu uma grande multidão que o apertava. Então, certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou-lhe nas suas vestes, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem me tocou? E disseram-lhe: Ó mestre, vê a multidão que te aperta e dizem: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver o que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhes tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e ser curada deste mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta. Para que enfadas o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse: Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu um alvoroço, e os que choravam muito e os pranteavam. Entrando, disse-lhe: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele, porque ele, tendo feito sair, tomou consigo o pai, a mãe da menina e o que com ele estava, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando-a a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que quer dizer: Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombravam-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, mas disse que lhes desse de comer. A incredulidade dos nazarenos. E partindo dali, chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo-o e admiravam, dizendo: De onde vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judá e de Simão?
E não estão aqui conosco as suas irmãs? E escandalizavam dele. Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, a não ser na sua própria pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes a mão, e estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas, ensinando-os. Jesus envia os 12. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los de 2 em 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, e ordenou-lhes que nada tomasse para o caminho, senão somente um bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçasse as alparcas, e que não vestisse 2 túnicas. E dizia-lhes: na casa em que entrades, ficai nela até partirdes dali. E estando quanto vos hão de receber, nem vos ouvireis. Saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade, eu vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os que daquela cidade. E saindo eles, pregavam o arrepender-se. Expulsava muitos demônios, ungiam-se muitos enfermos com óleo e os curavam. A morte de João Batista. E ouviu isto o Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório, e disse: João, o que batizava, ressuscitou dentre os mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Outros diziam: é Elias, e dizia outros: é um profeta, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: este é João, que mandei degolar, ressuscitou dentre os mortos. Porquanto o mesmo Herodes mandara prender a João e encerrar-o amarrado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia. Porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, guardava-o com segurança e fazia muitas coisas, atendendo-o, e de boa mente os ouvia. E chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia dos seus anos, dava uma ceia aos grandes, aos tribunos e príncipes da Galileia, entrou a filha na mesma hora, e Herodias dançou e agradou a Herodes. E ao que estava com ele à mesa, disse então ao rei a menina: pede-me o que queres, eu te darei. Eu juro-te, dizendo, tudo o que me impedir de te darei, até a metade do meu reino. E saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? E ela disse: a cabeça de João Batista. E entrando logo, apressadamente pediu ao rei, dizendo: quero que imediatamente me des num prato a cabeça de João Batista. E o rei entristeceu-se muito. Todavia, por causa do juramento e do que estava com ele à mesa, não lhes quis negar.
E enviando logo o rei, o executou, mandou que lhe trouxesse ali a cabeça de João. E ele foi e degolou-o na prisão. E trouxe a cabeça no prato e deu à menina, e a menina deu à sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isto, foram, tomaram o seu corpo e o puseram no sepulcro. A primeira multiplicação dos pães. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo tanto o que tinha feito com o que tinha ensinado. E ele disse-lhe: Vinde-vos aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai no pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinha tempo para comer. E foram sós no barco para um lugar deserto. E a multidão viu, partiu, e muitos os conheceram. Então correram para lá, a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles. E aproximando-se dele, e Jesus saindo viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque era como ovelhas que não têm pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram-se dele e lhe disseram: O lugar é deserto, e o dia já está muito adiantado. Despede-os para que vão ao lugar e às aldeias circunvizinhanças e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: Dai-lhe vós de comer. E eles disseram: Iremos nós e comparemos 200 dinheiros de pão para que damos de comer? E ele lhes disse: Quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo-o, eles disseram: 5 pães e 2 peixinhos. E ordenou-lhes que fizesse assentar a todos em ranchos sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixinhos, levantou os olhos para o céu, abençoou e partiu os pães e deu-os aos seus discípulos para que os pusesse diante dele. E repartiram os 2 peixes por todos, e todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Jesus anda sobre o mar. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedido a multidão. E tendo despedido, foi ao monte orar à parte. E sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam e remar, porque o vento lhe era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se dele, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas, quando eles ouviram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma, e deram grande grito, porque todos ouviam e perturbavam. Mas logo falou com eles e disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com ele. E o vento aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinha
compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido, e quando já estava no outro lado, dirigiam-se à terra de Genesaré, e ali atracaram. E saindo eles no barco, logo o conheceram, e correndo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos aonde quer que sabia que ele estava, os que se achavam enfermos. E onde quer que entrava, em cidade ou aldeias ou um campo, apresentavam-se os enfermos nas praças, e rogava-lhes que o deixasse tocar ao menos nas orlas das suas roupas, assim todos que lhes tocava sarava.